Agradeço, senhor presidente. Dou um bom dia a todos e todas, vereadoras e vereadores. As pessoas que nos assistem pela internet são muitas. Vossa Excelência precisam compreender a conjuntura que levou esse plano municipal da primeira infância a ser votado hoje. Esse é um plano que está sendo discutido há cerca de um ano. Ele havia sido previsto originalmente para ser votado em maio, mas a pandemia, a dificuldade de reunião, a dificuldade de se debater esse tema presencialmente fez com que esse prazo fosse esticado. Vossa Excelências devem lembrar que quando nós votamos o marco legal da primeira infância, eu fui o único vereador a votar de forma contrária. E votei de forma contrária não necessariamente por discordar do plano, mas por discordar da condução que havia sido levada àquela votação sem a participação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. Desde então, a luta do nosso mandato tem sido para que haja o máximo possível de debate, para que a sociedade civil não deixe de participar dessa discussão, visto que a gente está falando de pessoas e organizações que estão nessa luta todo dia, né, que não são vereadores, mas muito mais do que a gente, estão diariamente debatendo o tema do direito da criança e do adolescente e que tinham muitas contribuições para serem dadas. Durante esse quase um ano, eu acompanhei muito de perto as discussões do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, compreendo que muitas das questões não foram contempladas, inclusive essa questão dos AADES, que nos procuraram também de forma extemporânea, mas eu conversei e admito que podemos, inclusive, mudar posteriormente essa legislação para que se adeque também aos AADES. Fui um dos que assinou a emenda proposta pelo vereador Jaime Fora, mas compreendo que com pouco tempo que a gente tinha, a partir da movimentação desse grupo, ficou difícil a gente chegar num acordo do texto ideal que poderia compor essa redação. Eu aproveito essa discussão, Vossas Excelências, para ler um texto que nos foi mandado por várias organizações sociais, inclusive algumas delas fizeram parte da proposição das 31 emendas que nós protocolamos, aprovamos mais de 20, acho que foi um excelente resultado, mas mesmo assim algumas coisas precisam ser ditas para que essa casa não deixe de prestar atenção naquilo que nos aguarda no futuro. Eu vou ler agora uma carta subscrita por várias organizações da sociedade civil, a quem darei autoria no final dela. A construção e a efetivação de um plano para a primeira infância representam tomada de decisão diante de compromissos éticos e políticos com a infância, aqui em específico o de 0 a 6 anos. Demarcam que documentos, a exemplo desse plano decenal para a primeira infância do Recife, são, portanto, definidores de prioridades, mas não só. São orientadores dos meios, dos recursos e dos sujeitos envolvidos na sua efetivação e devem guardar coerência com pactos, entendimentos e princípios legais frente às políticas públicas que visam a garantia de direitos, defesa e proteção da parcela da população a que se destina. Marco a construção do plano, o lançamento do marco legal para a primeira infância, em 18, o chamamento pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Infância e do Adolescente, o CONDICA, e pela recém-criada Secretaria Executiva para a Primeira Infância, de diversos atores do Sistema de Garantia de Direitos para Diálogos da Construção, em 19, a criação, através da Resolução 9, de 7 de 2 de 20, do CONDICA, de uma composição composta por representações da sociedade civil e governo. Nesse sentido, a ocasião que demarca a votação do Plano Decenal para a Primeira Infância, o primeiro da cidade do Recife, é um momento de reconhecer a sua relevância em si, o processo de construção, os esforços desenvolvidos e dos envolvidos. Na perspectiva de sermos sujeitos implicados na construção desse plano, entendemos que o momento é ainda de fazer alertas. Dividimos aqui, portanto, nossos pontos de preocupação e atenção, de modo a seguirmos firmes e coerentes no compromisso de olhar e apontar, crítica e eticamente, as lacunas e desacertos no sentido político do que significam para a causa. Afinal, responsabilizar-se é implicar-se. Hoje, o PMPI é submetido à votação com ajustes importantes, possíveis a partir de mecanismos democráticos de participação arduamente conquistados pela sociedade civil organizada e de construção de alianças, para aperfeiçoamento a melhorias, assim como firmada com o mandato do vereador Ivan Moraes, de modo a fazer chegar a esta casa propostas de ajustes, modificações e supressão de ações dos eixos de conjunto de direitos que compõem o plano: assistência social e direitos humanos, saúde, educação e cultura, espaço urbano, governança e intersetorialidade. Celebramos as alterações feitas, mas seguimos apontando questões que avaliamos fragilizam as políticas públicas para a primeira infância do Recife, demarcando o eixo a educação como de muita preocupação. Essa votação acontece no apagar das luzes de um ano crucial do ponto de vista dos rumos econômicos, políticos e de saúde, com a crise sanitária instalada em nosso país e dos consequentes impactos desse contexto na infância.
acontece também na sequência de uma semana crucial e triste para a educação pública brasileira, na qual vimos com assombro a aprovação pela Câmara Federal do projeto de lei 4372, que regulamenta o novo e permanente Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, Fundeb. Cumpre o registro dessa agenda política enquanto dado contextual sobre o pensamento que tem guiado a educação pública no país, tendo em vista que saibamos que correções do cenário de educação infantil do Fundeb se dão mais em longo prazo. Vemos com muita preocupação, portanto, a votação do PMPI acontecer com as seguintes ações do eixo Educação e Cultura do projeto de lei do Executivo, mantidas e para as quais sugerimos supressão. Realizar, em parceria com instituições do terceiro setor, campanhas de incentivo para ações de expansão de vagas na rede privada e empresas, revisar a política de conveniamento, priorizando a oferta de creches e tornando os subsídios mais atrativos para fortalecimento das parcerias com entidades e redes, otimizar o processo de credenciamento de unidades de educação infantil no Conselho Municipal de Educação do Recife, facilitando a criação e formalização de entidades do setor, realizar parceria entre Prefeitura e SEBRAE para apoiar empreendedores através de consultoria e treinamentos para apoiar a expansão de creches e escolas privadas. O avanço de conveniamento, se mantém e não constrói vagas, é sabido o terreno para paulatino aprofundamento de privatizações na educação, fato que avaliamos como muito grave. Ainda mais no momento no qual a educação pública, já combalida, com cortes profundos e perdas de investimentos, que rebatem nas suas redes estadual e municipal, vide o congelamento orientado pela EC 95, mas necessita de empenho e compromisso para que permaneça, de fato, sendo pública, gratuita e de qualidade também nas políticas de primeira infância, área para a qual é urgente no Recife a ampliação de oferta com foco na realidade das crianças vulnerabilizadas pela educação, pela situação da pobreza, racismo, deficiências e outras exclusões. O maior esforço do Estado, aqui chamado a atenção de âmbito desse município e dos demais sujeitos políticos envolvidos na proteção integral e no entendimento da infância como prioridade absoluta, deve demarcar o investimento em escolas públicas, sobretudo creches, onde o déficit é maior. O conveniamento previsto no plano decenal, legitimado e assegurado para que aconteça em longo prazo, não pode ser compreendido como medida que visa assegurar direito à educação e mitigar déficit de oferta de vagas. Ademais, conforme registrado no próprio documento do PMPI, a participação do setor privado na rede de creches e pré-escola em Recife é mais elevada do que nos demais entes agregados à pré-escola, por exemplo. Esse percentual já é mais que o dobro, se comparado com a média brasileira. Sabendo que a lógica de mercado é volátil e instável, como pensar em assegurar políticas públicas ancoradas numa lógica de incertezas? Para o SENDEC e organizações parceiras que assinam essa carta, o que deve estar em foco é como prioridade a Lei 8069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, cujo inciso 5 do artigo 53 garante à criança e adolescente o direito à educação, visando o pleno desenvolvimento de sua pessoa e assegura-lhes acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência. Assinam essa carta a Casa Menina Mulher, o Centro da Helder Câmara de Estudos e Ação Social, SENDEC, o Centro Educacional Turma do FLAU, Centro de Revitalização e Valorização da Vida, Coletivo Liberta Elas, Comissão de Advocacia Popular da OAB, Comissão de Igualdade Racial da OAB, Comitê Pernambucano da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de Serviço Social, Escola Dom Bosco de Artes e Ofícios, Etapas, Fórum de Defesa dos Crianças e Adolescentes do Recife, Fórum de Defesa da Educação Infantil de Pernambuco, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares, o GAJOP, Grupo Adolescer, Grupo Ruas e Praças, Instituto de Assistência Social Dom Campelo, Lar Presbiteriano Vale do Senhor, Movimento Cores do Amanhã, Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, Observatório Popular de Direitos Humanos, Projeto Ramar, todas essas organizações a quem esse mandato se refere, todas as vezes em que vamos debater direito de criança e adolescente. Muito obrigado, senhor presidente. Votaremos esse plano e continuamos atentos e atentas para que esse plano não sirva de desculpa para a terceirização. Vereador, eu queria uma parte. Direito da criança e adolescente no estado do Recife. Vereador Ivan. Senhor presidente, eu conto com o tempo para a parte. Há 2 vereadores, um vereador e uma vereadora demandando. Gostaria de saber quanto tempo eu tenho.